São 3 horas e 34 minutos. A gente vai conversar agora com o Gregório Graziosi, que é diretor de cinema e foi convidado por nada mais, nada menos do que Kleber Mendonça Filho para participar do elenco de O Agente Secreto. Gregório, seja bem-vindo à Rádio Gaúcha. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês. O prazer é nosso. Onde é que tu estás? Tu tá no Brasil, tá nos Estados Unidos? Eu tô em São Paulo. Em São Paulo. Não foste, então, para a cerimônia? Não fui, mas fiquei acompanhando a premiação com muito atenção. Os amigos se reuniram na minha casa e pularam tanto, mas tanto para comemorar que minhas estantes caíram. Eu tive medo que o chão da sala afundasse. Foi uma catarse. Eu imagino, os vizinhos devem ter adorado também, né, Gregório? Eu tenho certeza que os vizinhos também estavam comemorando. Gregório, tu interpretaste um personagem chamado Salvatore. Eu queria que tu começasse falando um pouquinho sobre que personagem é esse, qual é o papel dele nesse filme. O Salvatore, ele é uma figura... ele é filho de um empresário. Eles são paulistanos com origem de Gênova. Uhum. E eles são uma linhagem inescrupulosa que acaba se relacionando com o passado do nosso protagonista, interpretado brilhantemente pelo Wagner Moura, e o encontro que o Wagner tem com essas figuras de valores nefastos acaba mudando a trajetória. Ele é um vilão, então, posso dizer assim? Eu acho que ele é um bem vilão. Muito vilão. Gregório, tu vê que o Kleber, ele monta elencos e é minucioso com os personagens, né? Tu mencionou o passado do Salvatore, que é de uma família de Gênova. Ele tem um enredo, uma história. E ele é um cineasta já consagrado, outros filmes, como Aquários, com a Sônia Braga, Bacurau, que gerou todo um frenesi no Brasil anos atrás, e agora O Agente Secreto, e ele tem essa linha de filmes tratar sobre política nos filmes dele, e está em alto em Hollywood também. Essas características do Kleber, elas contagiam o elenco, ele trazia essa minuciosidade para os personagens, isso faz com que a filmagem tenha outro sabor? Olha, eu também sou diretor, né? Uhum. Então, eu estava interpretando pela primeira vez um personagem e logo num filme do meu diretor favorito. O Kleber é uma pessoa que eu admiro demais, que eu gosto muito e que eu gosto muito como cinéfilo, né? Esse filme, ele é um filme coral, né? É um filme conduzido pelo Wagner Moura, mas ele dá atenção para os encontros que o Wagner tem com outros personagens ao longo da narrativa, né? E é impressionante nesse filme, para vocês que estão escutando a rádio e que assistiram o filme, ou para quem está com vontade de assistir, eu recomendo muito para ver esse filme no cinema, porque a linguagem do Kleber é absolutamente cinematográfica. É um filme que merece a tela grande. Cada personagem que aparece tem o seu papel, tem a sua função. E, é claro, tem personagens que brilham demais, como a personagem da Dona Tana Maria, como o personagem do delegado, interpretado pelo Roberto Diógenes. A gente viu o assassino aqui no final, nessas imagens que estão passando, é um ator extraordinário. O Kleber tem um talento único de conseguir colocar, às vezes, um rosto que aparece em um momento do filme virar um rosto importante para a história, né? Você conseguir enxergar uma série de diferentes camadas dentro daquela figura. E quando se perguntaram se o meu personagem era um vilão, ele é um vilão para a história, mas talvez para ele e para o pai dele, ele acompanha o pai durante a trajetória, talvez eles nos consideram vilões, né? Talvez para essas criaturas que o Kleber criou, eles sejam heróis da própria narrativa, né? Isso é assustador. É muito interessante porque o Ainda Estou Aqui, a gente acaba fazendo essa comparação, ele é um filme mais linear, ele fala de uma história conhecida de boa parte dos brasileiros, ele é de um entendimento muito mais fácil, me parece. O Agente Secreto tem um outro nível assim de complexidade. É um filme que fala de ditadura sem falar a palavra ditadura, ele fala muito mais, né, Gregório, da naturalização da ditadura
na vida das pessoas. E eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso e fizesse um paralelo com os dias que a gente vive hoje, num momento em que tem pessoas que defendem ditadura, por exemplo, em 2026. Olha, eu acho que o Kleber, ele tem uma visão, às vezes, de um cronista, às vezes ele tem uma leitura social muito interessante dessa crônica que ele desenvolve, e ele olha para o passado do Brasil, para 50 anos atrás, para entender o momento que a gente viveu nos últimos 10 anos, né? E esse espelhamento acaba sendo um espelhamento assustador de quão atual ele pode ser, né? A primeira cena, ela dá um tom muito particular do filme, em que o personagem do Wagner, ele está voltando para Recife, ele encontra um corpo morto dentro de um posto de gasolina que ele para abastecer, e a polícia rodoviária, ela acaba encostando e não está nem preocupada em retirar aquele corpo, e não está nem preocupada em identificar a causa do assassinato. A partir desse momento, dessa primeira cena, você tem uma ideia muito clara de como a estrutura de poder ela vai se espalhar e vai afetar a vida desses personagens nas diferentes camadas sociais, né? Eu acho que esse filme, apesar de a gente estar falando sobre ele ser contextualizado nesse período da ditadura, para meu entendimento, o Kleber, ele cria uma narrativa que fala sobre identidade, sobre a perda da identidade, né? Ele é um filme que se passa entre 74 e 78, e ele pode ecoar filmes do mesmo período, como O Passageiro, do Michelangelo Antonioni, que o personagem ele perde identidade, e quando ele perde identidade, a profissão e o nome dele, será que ele pode ser ele mesmo, né? Quem você é, né? Quando você perde essas características essenciais para a sua existência, né? Que sobra, eu acho que para o personagem que tem um nome duplo, né? Que acaba tendo que mudar de nome, tem que mudar de identidade e viver como um refugiado. Eu acho que sobra o caráter. E o caráter é uma característica que o Kleber tem como pessoa muito forte. Ele empresta para o personagem, que é incrivelmente bem interpretado pelo Wagner Moura. Legal. E tu deste já parabéns pro Wagner hoje? Você tem um grupo no WhatsApp? Como é que funciona? Como é que foi a comemoração do elenco? Olha, pelo que eu vi no Instagram, o Kleber está acordando agora. Comemorou bastante. Eu espero que ele esteja com uma ressaca terrível, que é o único jeito de celebrar essa festa, que eles merecem demais passar a noite bebendo, festejando, porque essa é uma premiação inédita para o cinema brasileiro. O prêmio de melhor filme do Globo de Ouro de língua não inglesa, né? O melhor filme estrangeiro tinha sido O Central do Brasil, que é um filme também excepcional. E para quem lembra do Central do Brasil, que está escutando a rádio e que lembra com carinho, porque é um filme muito, muito bom. Eu assisti o ano passado no cinema junto com o ator, que era uma criança, agora é um adulto, é um amigo, Vinícius de Oliveira. Quem gostou muito daquele filme, vocês podem ir para o cinema, procuram onde está sendo exibido e assistam Agente Secreto, porque esse filme é uma obra-prima do cinema brasileiro. Esse é um dos filmes mais especiais que foram feitos para o Brasil, por um dos maiores diretores que o nosso país já teve, e eu acho que todo país que tem um diretor extremamente talentoso, extremamente ousado, sabe, muito criativo, tem que ter muito orgulho. Eu acho que o Kleber, ele é essa figura central, né, dentro da cinematografia do Brasil hoje, e ele consegue reunir pessoas talentosíssimas em volta dele. Obrigada, Gregório, obrigada mesmo, e parabéns pelo Agente Secreto, parabéns por representar o cinema brasileiro, não só nesse filme, mas em qualquer trabalho que tu já fizeste na tua vida e que venha a fazer, porque não são só os grandes atores, talvez até internacionalmente conhecidos como Wagner Moura, mas também todo mundo que todos os dias contribui com a nossa arte, que de certa forma estão ganhando esse prêmio junto com o elenco de O Agente Secreto. Parabéns, viu? Olha, eu queria dar parabéns e compartilhar o carinho e admiração que eu tenho pelo Kleber, pelo Emily, pelo Wagner, pelo preparador de elenco Leonardo Laca, que permitiu que um ator estreante como eu pudesse interpretar como atores da grandeza, né, do Wagner, da Alice Carvalho.
E é muito bom falar com vocês da Rádio Gaúcha, que tem um festival de cinema tão especial, o Festival de Gramado. E, né, um abraço para o Marco Santuário, que conduz esse festival muito bem. E para a Cinemateca do Capitólio também, o Marcos Mello, que programa brilhantemente esse cinema especial. E para quem estiver ouvindo, corram para assistir O Agente Secreto no cinema. Eu reassisti o filme várias vezes e ouço de quem assiste que é um filme que dá muita vontade de reassistir. Então, um belo reencontro, eu acho que é o melhor jeito de homenagear esse prêmio tão importante que o Agente Secreto que ele conseguiu, né? Esses prêmios, né? Pro Kleber, pro filme, pro Emily e pro Wagner.